Nós estamos aí numa caminhada através da carta de Paulo aos Gálatas. O objetivo é trabalharmos a exposição da carta de Paulo aos Gálatas sobre um tema, voltando ao Evangelho, e o nosso interesse aqui é construir novamente as bases da fé na igreja que muitas vezes estão sendo abandonadas, deixadas de lado. Esse é o interesse do apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos Gálatas. O nosso interesse aqui é descomplicar a fé. É falarmos a respeito da base da fé cristã, tirando todas as superstições, tirando todos esses ensinamentos culturais que têm se chocado com a fé cristã e que têm formado um arcabouço de fé cristã totalmente distorcido. Nós temos vivenciado uma fé que, nesse caldeirão, é colocado vários outros conceitos que não fazem parte daquela estrutura primária construída por Jesus e os seus apóstolos para que a igreja andasse nela. Então, o nosso interesse é retornar a esse evangelho, que é o evangelho que é o poder de Deus. Como Paulo fala. É esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus não é esse evangelho que vem misturado com várias outras concepções, sejam religiosas, de outras religiões que entram dentro do evangelicalismo, principalmente brasileiro, ou até mesmo conceitos extra-religião, mais filosóficos, que também entram dentro da igreja, formam a cabeça e os conceitos e os preceitos religiosos das pessoas, e que não tem nada a ver com a fé genuína, com o evangelho genuíno. Nosso interesse aqui é descomplicar isso que as pessoas têm complicado e viver esse evangelho segundo a perspectiva de Paulo. E nós precisamos nos lembrar que tomar esse tipo de rumo, ter esse tipo de atitude, vai nos trazer problemas. Vai nos trazer problemas. Vai nos trazer problemas porque Paulo teve problemas. Paulo teve problemas, e ele já nos alerta nas cartas dele, dizendo que todo aquele que quer viver piedosamente, aquele que quer ter a piedade dele em Cristo Jesus, ou seja, viver de fato em confiança nesse Jesus, configurar a sua existência, a sua visão de mundo, de acordo com os ensinamentos deixados por Jesus, esse tipo de pessoa vai ter problemas. Paulo vai dizer, padecerá perseguições. E é isso que Paulo está passando. É isso que Paulo está vivendo quando ele escreve a sua carta aos Gálatas. E eu convido você a darmos mais um passo nessa história de Paulo hoje, lendo aí o texto de Gálatas no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 10. Até o versículo 24. Gálatas 10. Gálatas 1, 10 a 24. Diz o texto: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la.
No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia. Voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus, não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Até aí. Paulo começa o seu texto, ou continua, na verdade, o seu texto, com uma afirmação, ou, na verdade, com uma pergunta. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? O que tem na mente de Paulo para que ele faça essa pergunta? Paulo está sendo acusado aqui por alguns falsos apóstolos que entraram dentro das igrejas no território da Galácia. Eles estavam dizendo que Paulo não era um apóstolo de verdade. E que Paulo, ele tinha a intenção de facilitar a mensagem cristã, de suavizar a mensagem da fé, para que ele pudesse ter notoriedade, para que ele pudesse ser conhecido e para que ele pudesse lucrar com a fé. Esses homens estavam acusando Paulo de inverter o evangelho para se dar bem na vida. Mas agora Paulo está escrevendo para os Gálatas justamente para combater essa visão deturpada que esses homens estavam lançando dele sobre a igreja, porque ele era objeto de acusações ferozes, e ao mesmo tempo ensinar as igrejas novamente o evangelho, fazer com que essa igreja voltasse novamente ao evangelho pregado por ele, porque ele vai dizer, não sou eu que estou invertendo ou pervertendo o evangelho. Quem está pervertendo o evangelho são esses homens que não nos deixam quietos, sossegados. Eles estão tirando a paz de vocês, porque eles estão roubando Cristo de vocês. Então ele vai fazer essa pergunta, que é uma pergunta óbvia. O que eu quero? Eu quero agradar a Deus? Eu estou procurando a aprovação de Deus? Ou eu estou procurando a aprovação dos homens? O que vocês acham? Ele vem perguntando. E por trás dessa pergunta, existe aí uma outra pergunta. Paulo está querendo saber desses homens quem realmente está pregando a verdade. Quem realmente está anunciando a verdade. Então, por trás dessa pergunta, para saber quem de fato quer agradar a Deus e quem quer agradar aos homens, a outra pergunta seria, quais as características de uma pregação verdadeira? Quando você vai a uma igreja, ou você visita uma igreja, o que você procura perceber naquela igreja? Ou quando você escuta talvez um culto, ou participa de um culto mesmo pela internet em casa, o que você procura perceber? Qual é o conteúdo do culto? Nós precisamos entender que, para Paulo, todo culto, tudo o que acontece dentro do culto, precisa ter o seu foco em Jesus. Paulo acredita que a fé cristã ela precisa necessariamente ser cristocêntrica. Jesus precisa estar no centro. Tudo o que acontece no culto precisa ser voltado para Jesus, precisa anunciar a glória de Jesus. Paulo não consegue entender um culto cristão que Deus, em Cristo,
não esteja no centro. Um culto cristão que o objetivo seja apenas amassagear egos, apenas promover experiências emocionais para as pessoas, apenas a conduzir as pessoas a ter uma experiência mística transcendental, ou pelo menos um culto que vá ser apenas mais um momento de lazer na vida das pessoas. Para Paulo, todo culto precisa fazer com que as pessoas que estão participando dele se voltem para Jesus, entendam quem é Jesus, entendam a obra de Jesus na cruz e fiquem deslumbradas com essa obra. Que eles fiquem embasbacados com aquilo que Jesus fez por eles na cruz. Esse é o objetivo de Paulo. É levar aquilo que ele experimentou quando ele viu a grandeza de Cristo, quando ele percebeu a grandeza de Cristo, a habitar no coração de outras pessoas. Então, para Paulo, quando alguém está triste na igreja, por causa de uma série de adversidades que vem sofrendo, e essa pessoa precisa ser consolada, a resposta de Paulo seria: pregue o evangelho. Para uma pessoa que está feliz, alegre, porque a vida parece estar correndo bem, para Paulo, ele sugeriria: pregue o evangelho para ela. Para aquela pessoa que não conhece a Cristo, Paulo diria: pregue o evangelho para ela. Para aquela pessoa que já conhece a Cristo, Paulo diria: pregue o evangelho para ela. Porque o evangelho, na concepção de Paulo, é a solução para a vida humana. É a solução para a transformação do ser humano. No seu mais essencial. É só o evangelho que pode transformar o coração do homem. É só por meio da pregação, do anúncio do evangelho, que Deus transforma corações de pedra em corações de carne. É o anúncio do evangelho que traz vida para aquelas pessoas que estavam mortas. É a mesma experiência que Ezequiel teve no Vale dos Ossos Secos. Quando ele olha, e Deus pergunta a ele: o que você está vendo, Ezequiel? Aí ele vê um monte de ossos secos. E fala: Senhor, vários ossos secos. E Deus pergunta a Ezequiel: esses ossos podem reviver? E ele não tem coragem de dar resposta. Ele fala: Senhor, o Senhor sabe. Só tu sabes, Senhor. Quando nós olhamos a nossa sociedade, o nosso mundo, nós olhamos e falamos: quanta maldade, quanta expressão de morte todos os dias, em todas as áreas. As famílias sofrem, a sociedade sofre, a violência aumenta. Sabe, são guerras e rumores de guerras em todos os lugares. Parece que o mundo está se autodestruindo. E talvez esteja realmente. E nós ficamos sempre olhando para todas essas situações e nos perguntando: quando isso vai acabar? E nós colocamos a nossa esperança, às vezes: vai trocar o governo, vai entrar um novo presidente, vai mudar, a nossa economia vai mudar, essa questão da corrupção vai mudar. E não estou falando que isso não pode mudar. Mas deixa eu falar para você, na concepção de Paulo, a única coisa que pode mudar o ser humano e a estrutura do ser humano é a pregação do evangelho. É como se nós estivéssemos olhando um imenso vale de ossos secos. Morte para todos os lados. No entanto, a pergunta de Deus não era só para Ezequiel, é para nós também. Vocês acham que tudo isso pode mudar? Vocês acham que esse mundo de trevas que se instalou na nossa sociedade pode mudar? Que pode haver esperança no meio de tudo isso?
a resposta também é a que Deus dá a Ezequiel. Ele fala, profetiza, Ezequiel. Profetiza. E quando Ezequiel profetiza, diz que osso vai se juntando com osso, depois vem tendões, carne, pele, e de repente você tem um exército inteiro de pé. E ele clama aos 4 cantos, aos 4 ventos, que venham como espírito e encha aquele exército. E aquele exército passou a viver e ganhou vida. Irmãos, essa é a dinâmica da fé. É isso que Paulo enxerga no anúncio do Evangelho. Todas as vezes que o Evangelho é anunciado, na concepção de Paulo aquilo que está oculto em Deus está alcançando corações e promovendo vida, porque isso que é uma profecia. Profecias são palavras que estão ocultas em Deus e que alcançam o coração do ser humano e podem produzir vida. Então, na concepção de Paulo todas as vezes que o Evangelho, e só o Evangelho, sem mais nenhum floreio, é anunciado, a vida pode voltar. E à medida que a mensagem do Evangelho é anunciada, é o Espírito Santo que faz com que a cada palavra se aplique ao coração das pessoas, e então vida aconteça. Vida aconteça de maneira milagrosa, no meio daqueles que estavam mortos nos seus delitos de pecado. Vida como naquele dia que Jesus disse, haja luz, e houve luz. De repente ele olha para nós, e o Evangelho entra no nosso coração, e o Espírito de Deus diz, haja vida, e a vida acontece. A vida de Cristo acontece em nós, e nós somos transformados com poder. E é esse anúncio do Evangelho que Paulo não pode abrir mão. Porque os falsos apóstolos diziam, olha, vocês podem até pregar Cristo, Cristo realmente nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados, mas vocês precisam, junto com isso, de mais algumas coisas. Vocês precisam guardar a lei, vocês precisam guardar as cerimônias, vocês precisam guardar os dias sagrados, vocês precisam se abster de alguns alimentos, e vocês precisam se circuncidar. Eles queriam rejudaizar o cristianismo, trazer de volta toda aquela velha ideologia, aquela velha religião para dentro do cristianismo. E Paulo está falando, se vocês cederem a isso, vocês vão colocar novamente uma cadeia nos pulsos de vocês. Uma algema nos pulsos de vocês. Porque ninguém pode fazer nada para chegar a Deus. Ninguém tem condições de fazer nada para chegar a Deus. Foi Deus quem deu passo para se achegar a nós. Em Cristo Jesus. Nós não fazemos nada para Deus com o objetivo de sermos salvos. Nós fazemos as coisas para Deus e honramos a Deus com as nossas vidas por gratidão, por já termos sido salvos. É aí que o Espírito vem, nos enche, traz santidade no nosso coração, traz gratidão no nosso coração, traz generosidade no nosso coração. Porque senão nós vamos viver uma coisa que Paulo não gostava muito, que é a abnegação. E abnegar é uma coisa que realmente as Escrituras nos recomendam. Nós precisamos nos abnegar de algumas coisas. Mas a abnegação, só pela abnegação, não tem sentido. Como assim? Quando você vai deixar de fazer alguma coisa só para o seu benefício, esse tipo de abnegação parece não ter sentido para Deus. Para Deus, a palavra adequada não seria abnegação, mas seria amor. Você deixa de fazer alguma coisa por amor a Deus, por amor ao próximo. É por isso que Paulo não tinha problemas de estar no meio dos judeus e seguir as leis dos judeus.
Ele fala, isso não faz diferença para mim. Tanto é que ele pega Timóteo e fala, Timóteo, nós vamos ter que ir lá no meio dos judeus. E eu não quero que os judeus se escandalizem com você. Então, Timóteo, eu vou circuncidar você. Vou circuncidar você para você estar lá. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Timóteo. Isso não vai influenciar em nada na sua salvação. Você já é salvo. E então circuncida por amor àqueles que tinham uma fé mais frágil e mais fraca. No entanto, ele também não tem o menor problema em sentar com Pedro e chamar Pedro de hipócrita, quando Pedro comia com aqueles que não eram circuncidados, mas quando aqueles que eram circuncidados chegaram, ele deixou de comer com os incircuncisos, por medo, por pura religiosidade e hipocrisia. Ele fala, Pedro, você está tão errado. Você está tão errado em achar que uns são melhores que os outros só por causa de uma prática religiosa. E nós carregamos muito isso conosco. Nós carregamos esses estereótipos de espiritualidade. Por exemplo, o pastor que ele tem mais autoridade na sua pregação porque usa um terno. Ou uma gravata. Um amigo meu esteve numa tribo indígena e ele foi convidado a participar da ceia e celebrar a ceia na tribo indígena. E quando ele foi celebrar a ceia na tribo indígena, o índio que conduzia a reunião perguntou a ele, cadê a sua gravata? Aí ele fala, eu não trouxe gravata. Aí o índio falou assim, então nós não temos ceia hoje. É tribo indígena. O que foi feito com essa tribo? Não foi levado o evangelho para eles. Foi levado uma cultura para eles. Toda uma concepção de um estereótipo religioso de santificação. E não tem nada a ver com estereótipos religiosos. Tem a ver com transformação de coração. Os cristãos hoje, eles têm a sua maneira própria de falar. Eles têm o seu vocabulário próprio, as suas próprias roupas, as suas próprias músicas, as suas próprias marcas de roupa. É tudo voltado para esse mundo gospel. Para tornar o cristão aquele que é politicamente correto dentro do seu grupo. Mas quem disse que Paulo, Jesus e o Evangelho está preocupado em você se tornar politicamente correto dentro do seu grupo? Aqui, a concepção de Paulo não é se tornar religiosamente correto, é ter o seu coração transformado pela graça de Deus, pelo poder de Deus. E aí, esse tipo de convicção no coração de Paulo pulsava. Porque ele vai, então, levar esse conceito, essa concepção aos crentes de Gálatas, da Galácia, perguntando a eles, subliminarmente, quais são as características de uma pregação fiel, de uma pregação verdadeira. Porque eu acho que quando nós vamos a uma igreja, esse precisa ser o foco. Deus é glorificado com essa mensagem. Essa mensagem está anunciando a glória de Deus, está me apresentando quem é Jesus, está falando a respeito daquilo que Jesus fez na cruz por mim, e isso está ganhando glória máxima. Ou o foco está sendo bem-estar humano, ou o foco está sendo apenas um sistema de autoajuda para que as pessoas possam ter um alívio momentâneo para conseguir viver mais uma semana, para conseguir ultrapassar as labutas da vida para mais uma semana. Elas são apenas, nelas apenas injetado mais uma injeção de ânimo,
ou realmente está sendo anunciado o poder de Deus que transforma a vida delas? É essa a compreensão, o que está no coração de Paulo. E ele está falando, olha, esses homens não estão anunciando isso. Eles estão pervertendo a mensagem, e a intenção deles não é, de maneira alguma, o bem-estar de vocês. Pelo contrário, é tirar de vocês o que vocês têm. É usar vocês. Então essa é a concepção de Paulo. Mas quais seriam, então, para Paulo, algumas características de uma pregação verdadeira? Em primeiro lugar, a pregação verdadeira, ela visa a glória de Deus. E não visa apenas atender o mercado da religião que existe. Existe um mercado da religião, irmãos, que faz pressão em todas as igrejas, que faz pressão em toda a liderança, que faz pressão em todos os pregadores, em todos os pastores. Um mercado que promove apenas o crescimento numérico da igreja, que visa, na verdade, a promover o crescimento numérico da igreja. Mas esse não é o foco de Paulo. O foco de Paulo é trabalhar com as pessoas por meio do evangelho para que elas tenham a vida transformada. E para isso, o pastor vai ter que ter consciência de que talvez ele vai ter que trabalhar para ser fiel a Deus com um número mais reduzido de pessoas. E é aquele número mais reduzido de pessoas com quem ele trabalha que ele vai glorificar o nome de Deus. Ele não vai ceder às pressões mercadológicas, às pressões de se tornar um guru da fé, de se tornar um expoente do evangelicalismo brasileiro, alguém que tenha o seu rosto estampado na frente da igreja. Não é esse o foco. O foco é a glória de Deus. O foco sempre tem que ser a glória de Deus. Precisamos assumir a mesma concepção de João Batista, quando ele diz, cabe a mim que eu diminua e que ele cresça. Outra característica da pregação verdadeira é que ela não se deixa descaracterizar pela cultura. São tantos conceitos, preceitos, valores, convicções culturais que entram dentro da igreja e que começam a modelar a fé, e que começam a modelar a pregação das pessoas, que começam a modelar as experiências de espiritualidade e de relação com Jesus, que às vezes fica completamente desconfigurado do evangelho genuíno. Muitas vezes as pessoas precisam fazer todos os tipos de sacrifício para poder ter uma relação de graça com Jesus. E isso entra dentro do evangelho. Às vezes, o intermediário entre a pessoa e Jesus é um nicho. É uma correntinha, é uma arquinha, é a água em cima da televisão, é o sal grosso que é jogado atrás da porta. São conceitos extra-evangelho que estão entrando, que vão moldando. É aquele conceito do pastor que precisa pregar de branco para representar a santidade na sexta-feira, que é o dia forte, para fazer a oração forte, para libertar dos males, como se conceitos das religiões afro tivessem que ser atreladas à fé cristã para dar a ela uma potência maior. São esses conceitos culturais que às vezes entram dentro da igreja e que as pessoas se apoderam delas como experiências genuinamente cristãs, mas que de cristão passa longe. Da fé genuína passa longe. Nós não podemos... outra característica da pregação verdadeira é a sua capacidade de golpear o homem. O evangelho, quando ele é anunciado, ele promove graça.
Você entende, irmão, que você não pode fazer nada para ser salvo. Que Jesus fez na cruz tudo o que era necessário. E você se apodera disso por meio da fé. E os méritos dele passam a fazer parte da sua vida. Mas ao mesmo tempo que você entende essa graça de Deus sobre a sua vida, você entende quem você é. Você entende o poder do pecado na sua vida. Você entende o poder da corrupção que existe no seu coração, na sua alma. Você entende o quão distante você andou de Deus. Você entende o quanto você depende do Espírito Santo. O quanto você precisa dele para purificar o seu coração, para levar você a andar em santidade. O quanto você precisa da ação e do poder desse Deus para configurar em você o caráter de Cristo. E à medida que essa mensagem ela é anunciada, ela golpeia o seu coração, ela vai golpeando o seu coração, e à medida que ela golpeia o seu coração, você vai sendo transformado, como Paulo fala, de glória em glória, para a glória dele. Essa mensagem de Paulo também não está isenta de problemas. Porque para Paulo a convicção dele é, se você for fiel às Escrituras, você vai ser um homem que será perseguido, sofrerá sérias perseguições. A fidelidade a Deus e as Escrituras sempre trazem perseguições. E isso não é uma particularidade dos pastores e dos pregadores. Isso é uma característica da vida cristã. Porque anunciar o Evangelho é responsabilidade do cristão e não do pregador ou do pastor. É de todos nós. E todas as vezes que nós formos fiéis a essa mensagem do Evangelho, nós seremos perseguidos. E Paulo está passando por isso aqui. Ele está sendo perseguido porque ele está anunciando o Evangelho. As pessoas estão dizendo, você está facilitando demais, Paulo. Você está pervertendo o Evangelho, Paulo. E aí, um pouquinho para frente, Paulo vai mostrar para eles, espera aí, deixa eu falar para você o que esse evangelho fez na minha vida, para eu mostrar para você como ele está facilitando. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, ele vai dizer. Mas ao mesmo tempo que esse homem ele é perseguido por pessoas, ele também encara fortes levantes do império satânico contra ele. Nós precisamos esperar isso. Satanás ele vai sempre usar pessoas fiéis a Deus. Sempre vai tentar usar pessoas fiéis a Deus em duas áreas primárias. No erro doutrinário e depois no erro moral. Se ele não consegue fazer com que essa pessoa peque, erre, no evangelho que anuncia, ele tenta pegá-la na área moral. Fazer com que ela não viva uma vida de santidade. Essa é sempre a tentativa do inimigo para aqueles que estão querendo viver piedosamente em Cristo. Mas também ser alguém que anuncia o evangelho verdadeiro, ou o evangelho verdadeiro tem essa característica também, é de não deixar os bancos condicionarem a mensagem. As pessoas que anunciam o evangelho têm sempre a tentativa de transmitir esse evangelho sem permitir que as pessoas que estão ouvindo o influenciem. Mas isso é difícil. Porque existe um sentimento forte dentro de nós, que é o sentimento de aceitação. Aí determinadas coisas que o Evangelho traz, cria insatisfação no coração das pessoas. Cria um tipo de afastamento no coração das pessoas. Pessoas que vivem e postulam na sua vida a verdade do Evangelho, elas sempre vão encontrar algum tipo de resistência ao falar a verdade para as outras pessoas. Mesmo que ela fale a verdade em amor. É duro você falar a verdade
e levantar a bandeira do evangelho, porque você sabe que pessoas vão se afastar de você. Pessoas vão deixar de caminhar com você. Pessoas vão falar mal de você. Porque você está levantando a bandeira da verdade. E é isso que Paulo está vivendo aqui. Irmãos que às vezes ele trabalhou duro com eles. Ensinou cada um. Fortaleceu cada um na fé. Agora começam a dar ouvidos a outras histórias, a um outro evangelho que está acusando Paulo de ser mentiroso e eles estão aceitando essa mensagem. Isso é como uma bomba no coração de Paulo. É uma tristeza para o coração de Paulo. Porque o evangelho ele sempre vai causar, irmãos, esse tipo de afastamento das pessoas que não querem ser moldadas por ele. Ele causa raiva nos legalistas, naqueles que acham que você precisa ter estereótipos de espiritualidade para ser salvo, e indignação nos liberais, naqueles que acham que pode viver de qualquer maneira, que está tudo certo. Todas as vezes que você anuncia esse evangelho equilibrado, então você tem problemas. Então Paulo está falando para eles, olha, eu busco honrar quem com aquilo que eu prego? É a aprovação de quem que eu estou buscando? De homens ou de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. E aí ele vai nos dar aqui uma visão, um vislumbre de como ele se entendia diante de Deus, diante de Jesus. Quando ele fala que ele era servo de Cristo, a palavra usada aqui é doulos, que na tradução, a melhor tradução seria escravo. Eu sou um escravo de Jesus. Eu atrelei a minha vida à vida de Jesus. Eu levei cativo todos os meus pensamentos a Jesus. Tudo que eu faço para a glória dele. Se eu faço para a glória dele, podem ter certeza, eu não estou procurando aplausos de vocês. A grande questão que Paulo trabalha aqui é, vocês acham realmente que na hora da pregação, ele pergunta, eu estou procurando as palmas de vocês? Não. A minha consciência está limpa de que no momento em que eu prego, eu estou esperando as palmas do meu Deus, do meu Cristo. É o aplauso dele que eu busco, através da minha fidelidade. Então ele vai continuar. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Ele está falando, olha, eu não aprendi de um outro ser humano, de uma outra pessoa. E aí ele vai explicar como é que foi esse evangelho. Ele vai falar, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele está falando que teve uma experiência mística, onde o próprio Cristo realmente anunciava a ele o evangelho. E ele então teve a vida dele transformada. Ele teve aquela experiência maravilhosa na estrada para Damasco, onde a luz brilhou, ele caiu no chão, ele ficou cego, Jesus o chamou, ele entra na cidade de Damasco, Ananias vai até ele, porque Deus fala, olha Ananias, esse é vaso para mim escolhido, para levar o meu nome entre os gentios. Ananias ora por Paulo, as escamas caem dos seus olhos, e o que acontece com Paulo depois disso? Ele já começa a pregar o evangelho. Ele fica alguns dias em Damasco, e depois ele vai para o deserto da Arábia. E é ali, no deserto da Arábia, que ele tem essa experiência maravilhosa do próprio Deus, por meio do seu Espírito, ensinando Paulo o Evangelho. É o momento em que Paulo percebe que Cristo e o Espírito de Cristo o ensina as verdades das Escrituras. E deixa eu falar uma coisa, irmãos, se o Espírito de Deus não aplicar cada verdade, cada doutrina, cada palavra das Escrituras no nosso coração, nós não seremos ensinados, nem seremos ensináveis. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo, inclusive para nos ensinar.
esse processo é sempre um processo poderoso e místico. Enquanto as pessoas, elas estão querendo ver Deus fazer shows pirotécnicos, elas não estão levando em consideração o poder que é do anúncio da mensagem, o anúncio da palavra, do momento em que a pessoa se debruça no estudo das Escrituras, e ali a presença de Cristo real está junto com ela, ensinando por meio do Espírito Santo as verdades da salvação e moldando o coração delas para que elas se tornem outra pessoa, outra criatura. É você deixar de ser quem você é para se tornar outro que Deus quer que você seja. E isso é o maior milagre que pode ser experimentado pelo ser humano. E as pessoas não estão levando em consideração isso, mas era isso que Paulo levava em consideração. Esse é o poder da mensagem que Paulo levava em consideração. E ele falava, eu experimentei isso. O Cristo que se revelou a mim. E ele vai dizer, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? Vocês lembram como eu era? Existem duas visões primárias nas escrituras de Paulo. A primeira vez que Paulo, ainda Saulo, aparece nas escrituras, ele está consentindo da morte de Estevão. Enquanto as pessoas iam lá dar pedrada em Estevão, ele fala, deixa eu segurar sua capa aqui para você não se embolar na hora e cair no chão e machucar. Vai lá, toma essa pedrinha aqui, leva, agora pode jogar pedra. Ele estava consentindo na morte de Estevão. Depois, diz que Paulo já está perseguindo os cristãos. E quem era Paulo? Um homem extremamente intelectual. Um homem que foi criado aos pés de Gamaliel. Uma das maiores mentes da religião judaica daquela época. Ele foi criado em Jerusalém, ensinado em Jerusalém. O centro da religiosidade judaica da época. Ele fazia parte do grupo dos fariseus, porque ele era fariseu. Ele era da seita mais radical e ortodoxa do judaísmo. E mais, ele fazia parte do Sinédrio, que era o grupo de homens que organizava a sociedade judaica civil e religiosamente. Esse homem era um homem que transitava nas altas esferas da sociedade e era um homem de altas capacidades. Mas foi justamente esse homem, no exercício da sua função como membro do Sinédrio, porque recebeu carta do Sinédrio para perseguir os cristãos, que ele teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco, porque ele estava indo para Damasco. E diz que Paulo, respirando ameaças de morte, estava indo para Damasco. O que é respirando ameaças de morte? É como um bicho bravo, é como um touro, ou então como um búfalo que está irritado, e ele está bufando, e está saindo, sabe, aquela fumacinha da venta. E é por isso que ele fala, eu perseguia com violência. Não era só uma perseguição, era uma perseguição violenta. Diz que ele perseguia de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, que ele perseguia não apenas os discípulos de Jesus, ele perseguia o próprio Jesus e o nome de Jesus. Ele queria extirpar da face da terra a fé cristã. Esse era Paulo. Esse respirando ameaças de morte é como uma onça ou um tigre que está à espreita, respirando, acelerado, para poder pegar a sua presa. Prestes a dar o bote para pegar a sua presa. Esse era Paulo. E é esse que foi encontrado na estrada para Damasco. A outra visão que existe de Paulo, ilustração, é de Paulo como um cavalo chucro. Um cavalo indomado. Diz que ele estava indo para Damasco, de repente brilha a luz, ele cai no chão e ele escuta a voz dizendo, Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E o que está falando aí? O que é um aguilhão? Aguilhão é um ferrão que vai na ponta de uma vara, que é usado para amansar cavalo bravo.
uma ponta que à medida que ele pula, você fura. Ele pula, você fura. Ele pula, você fura, até ele amansar, entendendo que à medida que ele, toda vez que ele pular, ele vai ter dor. E aí ele para de pular. E Jesus está falando, Paulo, eu estou usando meu aguilhão em você e você não para de pular. E o que é dura coisa? É recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrante é um termo usado para cavalo chucro. O cavalo recalcitrante é o cavalo indomado, um cavalo que não se deixa domar, o cavalo que vive pulando. Ele está falando, olha, toda vez que você tenta pular, eu uso o meu aguilhão, eu uso o meu ferrão em você para você amansar. Cada morte que ele consentia, irmãos, que ele levava para a prisão, e ele com ódio daquela pessoa, mas aquela pessoa morria cantando. É ver Estevão e ele consentindo com cada pedrada. E Estevão falando, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isso era como um ferrão na mente de Paulo, que Jesus já estava usando. E de repente, Jesus o transforma na estrada para Damasco. Ele sai de Damasco e vai para o deserto da Arábia. Depois de perseguir os cristãos, depois de matar os cristãos, ele entra em Damasco, depois vai para o deserto da Arábia, como está aí no texto. E ele vai dizer, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Em Filipenses, Paulo vai usar uma outra figura, como por exemplo, de alunos na sala, e ele sendo aquele que no final da prova sempre tirava 10. Ele fala, olha, eu supero sempre os da minha idade. Eu era irrepreensível. Enquanto todo mundo tinha o 9,5, 8, 9,8, o meu era 10. Era 10. Eu superava todos os da minha idade. Eu era extremamente zeloso pela minha fé, por aquilo que eu acreditava e perseguia os cristãos por causa disso. E vocês sabem disso. Então esses homens que estão tentando rejudaizar vocês, que estão tentando falar que eu estou tentando tirar proveito de tudo isso, eu vou tirar proveito de quê? Sendo que eu abri mão de tudo isso por aquilo que eu achei em Cristo Jesus. Pela supremacia que eu achei em Cristo Jesus. Eu abri mão de tudo isso. E aí ele vai continuar dizendo, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. E aí ele vem agora dando a tônica da sua mensagem, da sua pregação, o que ele crê. Aí ele fala assim, olha, deixa eu falar para vocês, não é que eu era bom, não. É quando Deus aprouve a ele revelar seu Filho em mim. Foi pela vontade dele, não tem nada a ver comigo. E deixa eu falar com você, essa vontade dele já estava determinada desde antes da fundação do mundo, ou seja, desde antes do meu nascimento. Antes de eu nascer, o Senhor já havia me escolhido, Ele já havia me chamado. Não foi eu que quis ir, não foi porque eu estava profundamente sentindo dores de arrependimento e de desejo e de anseio por estar com esse Deus. Não, esse Deus quis me atrair para si mesmo. Esse Deus me chamou para si mesmo. E Ele fez tudo isso por um único meio. Pela sua graça. Não é que eu merecia, é pela graça. É por aquilo que eu não merecia. Porque graça é aquilo que eu não mereço. Foi por isso que ele me chamou. E aí, ele continua. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém, para ver os que já eram apóstolos antes de mim. De imediato, parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aí ele foi para a Arábia, passou mais ou menos 3 anos no deserto da Arábia, ali tendo um seminário intensivo com Jesus, e ele faz isso intencionalmente para mostrar que o período de aprendizado dele com Jesus foi o mesmo tempo que o dos outros apóstolos
quando eles tiveram o seminário deles com Jesus no seu ministério terreno. Eu também aprendi com Jesus. E ele fala, eu não consultei pessoa nenhuma. E depois voltei para Damasco. E depois desses 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Pessoalmente, estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Se vocês estão achando que eu não tive contato com os apóstolos que serviram ao Senhor, eu tive também. Eu tive contato e fui reconhecido por eles como pregador aos gentios. Fui reconhecido por eles como apóstolo do Senhor. E aí, ele continua dizendo, quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus, não minto. Paulo não tinha nem pelo que jurar. Ele simplesmente fala assim, olha, a minha consciência está cativa ao Senhor. E se eu estiver mentindo aqui, que a mão dele seja contra mim. Eu estou pecando contra ele. Então eu tenho plena convicção de que não estou mentindo. E aí ele fala, quanto aos que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé. Que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Ele vai falar assim, olha, enquanto as pessoas estão falando que eu estou tentando tirar alguma coisa de vocês, ou me tornar alguma coisa por pregar esse evangelho para vocês, que eu estou tentando facilitar as coisas para me tornar popular, deixa eu falar para vocês, eu não tenho o menor interesse. O menor interesse. Eu abri mão de tudo o que eu era. E deixa eu falar para vocês, desde o início, as igrejas começaram a glorificar o nome de Deus justamente por aquilo que eu abandonei e não por aquilo que eu tentei ser através da igreja. Eu abandonei tudo que eu tinha para poder servir a Cristo. Eu abandonei quem eu era para servir a Cristo. Eu abandonei tudo porque eu entendi que em Cristo Jesus eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso ser um novo homem. Irmãos, essa era a mensagem de Paulo. Para Paulo, a mensagem do Evangelho precisa causar esse tipo de transformação. A transformação geral na vida de um homem, onde ele se torna radical no seu amor por Cristo. Radical, a ponto de abrir mão daquilo que é, daquilo que possui, por amor a Cristo. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos descomplicar o Evangelho. E só conseguimos descomplicar o Evangelho quando nós voltamos ao Evangelho. Não é esse Evangelho mesclado, mas é o Evangelho puro. O Evangelho que é capaz de transformar vida de perseguidores, vidas de homens que odeiam a Deus e perseguem Jesus, em pregadores da sua palavra que podem transformar o mundo, que podem transformar outras vidas. Era esse o Evangelho que Paulo olhava e falava assim, olha, não saiam dele. Porque qualquer outro Evangelho é você viver uma vida menor, medíocre. Amém? Deus abençoe a sua vida.